Olá, abençoados, graça e paz. Hoje é domingo, 7 de junho de 2026. São 20 horas e 30 minutos. Eu estou aqui para lhes trazer mais uma palavra, a sã doutrina, a palavra da verdade. Quero compartilhar convosco e eu quero ler no livro histórico de João, capítulo 10, versículo de número 8, quando diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu quero compartilhar acerca do que Jesus, na verdade, estava dizendo. Esse capítulo aqui fala a respeito do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus chamou os judeus de ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele veio para salvá-los. Era comum, dentro da tradição judaica, os judeus trabalharem como pastores de ovelhas. Davi, por exemplo, quando foi chamado, ele estava pastoreando ovelhas. Amós, quando foi chamado, ele estava cuidando de bois. Era chamado de boieiro ou boiadeiro. Então, os judeus estavam muito familiarizados com ovelhas, com a função de pastor. Então Jesus utiliza dessa figura de linguagem, porque isso é uma metáfora, para lhes dizer algo. Dentro dessa figura, para que eles pudessem entender, na verdade, qual era a sua mensagem. Então esses líderes de hoje, que têm nomenclaturas, têm títulos e se auto-intitulam pastores, eles se tornam ineficazes, eles tornam ineficazes o sacrifício da cruz. E nós vamos ver isso. Nós, hoje que temos o entendimento, não damos mais ouvido a esses supostos líderes espirituais existentes. Nós não temos mais nenhum simples mortal com uma suposta autoridade sobre nossas vidas. Hoje o Senhor é o Espírito. E a Ele que nós nos submetemos, como filhos de Deus que somos, guiados e dirigidos por Ele. Então toda a autoridade vem somente do Espírito. Os líderes religiosos daquela época foram chamados pelo Cristo Nazareno de ladrões e salteadores. Naqueles dias, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles manipulavam e escravizavam e usavam o legalismo de Moisés para acusar e apedrejar o povo de Deus. Era assim que eles agiam diante de pessoas. Então Jesus os chamam de hipócritas. E diz que esses hipócritas estavam aceitados na cadeira de Moisés.
Depois você pode ler isso em Mateus capítulo 23. Então, de maneira muito consciente, podemos dizer que nos dias em que estamos vivendo não tem sido diferente. Semelhança tal ocorre com muitos líderes desse sistema religioso doutrinal também, que se apossaram de títulos, uns títulos de pastores, outros de bispo, apóstolos, e assim sucessivamente. Então, o que é que esses homens hoje também fazem com os filhos de Deus? Eles amedrontam, apavoram os filhos de Deus. Não são eles que ensinam que existe um ser espiritual chamado de Satanás. São esses tais que se dizem pastores, que se dizem ter uma autoridade, que se dizem terem sido vocacionados para tal coisa. Esse ser espiritual, ele não existe. Foi colocado por Roma, Constantino, para coagir o que? As pessoas. Então, tal como fez Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, também fazem esses homens que se intitulam pastores, lideranças. Eles dizem que há um ser espiritual existente chamado Satanás. Eles dizem que há um inferno como lago de fogo e tormento eterno. Eles coagem as pessoas cobrando delas 10% de tudo quanto elas recebem trabalhando. E dizem mais para eles: se não derem, o devorador, que é esse ser espiritual, vai na vida dos filhos de Deus e fazem uma devassa. Como as pessoas estão mortas espiritualmente, não têm o entendimento, elas acreditam em todas essas narrativas como se todas essas coisas fossem uma verdade. Eles induzem os filhos de Deus a crerem na necessidade de se frequentar um templo. Esses lugares que eles chamam de igreja, quando em Atos capítulo 7, versículo 48, diz que o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Querido, na antiga aliança, sim, Deus era adorado no tabernáculo, construído antes no deserto. Era móvel o tabernáculo e Deus se manifestava até que o templo de Jerusalém fora construído durante o reinado de Salomão. E ali então passou a ser a casa de Deus, o lugar de se adorar, tal como a mulher samaritana disse que os judeus diziam para os samaritanos que o lugar de adoração era no templo em Jerusalém. Então a presença de Deus se manifestava de forma que o templo enchia-se com a nuvem de sua glória. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Agora, na nova Jerusalém, a sua presença é em cada um de nós. Antes, a glória de Deus enchia-se o templo. Agora, com o seu Espírito, ele nos encheu, fazendo de nós tabernáculo, morada da sua habitação. E Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem fazem todas essas coisas que faziam os líderes no templo de Jesus? Aonde eles ficavam? No templo. Fazendo o que? Lendo a Torá para os seus ouvintes. Aqui está em João capítulo 10, versículo 8. O que é que Cristo diz
as ovelhas não lhes deram ouvidos. Quando lá nós estávamos, nós ouvíamos-os, acreditávamos no que eles diziam, no que eles falavam, porque estávamos cegos. E críamos que, na verdade, tudo aquilo vinha da parte de Deus. E procurávamos colocar em prática tudo aquilo que eles diziam. Então, assim, hoje, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Por isso que nós não lhes damos ouvidos. Jesus disse que as ovelhas não lhe deram ouvidos, porque conhecia a sua palavra. Da mesma forma, hoje, nós que fomos libertos, que temos o entendimento que o véu foi tirado, não lhes damos ouvido porque conhecemos a sã doutrina, a palavra da verdade. Deixamos de ser menino, de ser alimentado com leite e passamos a ser alimentado com um alimento sólido, que é a palavra da verdade. Mas, infelizmente, muitos hoje ainda seguem esses líderes e continuam lá. Depois você lê Ezequiel capítulo 34, dos versículos 1 ao 10. Metáforas, figuras de linguagem são usadas ali. A Bíblia são cheios de metáforas e de figuras de linguagem. Hoje, melhor oferta, eles dizem que é dizimar. Se você dizimar, você será o quê? Abençoado. Se você dizimar, você será próspero. Se você dizimar, o devorador não vai te atingir. E você será abençoado. Porque eles buscam tudo isso, porque eles têm seus interesses, suas conveniências. E, na verdade, o que eles querem são confortos com o suor do rosto de cada um dos filhos de Deus que lá estão. Quem são beneficiados com isso? Os necessitados? Não. Os órfãos? Não. As viúvas? Não. Os que precisam? Não. Mas tão somente eles e suas famílias, cada vez mais ricos, cada vez mais prósperos, cada vez mais desfrutando do melhor desta terra. Então eles usam o quê? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Quando isso não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com os dias de hoje. Os dízimos eram para as 11 tribos de Israel, para que levasse aos sacerdotes levitas mantimentos ao templo, porque a responsabilidade deles era de cuidar da parte espiritual de todo Israel. Então eles dizem lá, as ovelhas, aspas, que não dizimam, para eles são descartadas. E as que dizimam, eles querem dela o quê? Gordura, leite, a lã. São verdadeiros, como o profeta Isaías afirma, cães gulosos. Porque não ajudam os que precisam. Porque eles não ajudam os que necessitam. Quantas pessoas estão dentro desses lugares precisando de ajuda? E quando são procurados, eles dizem que não podem mexer no dinheiro da igreja porque é para a obra de Deus. Mas sabe, a obra é a obra de cada um deles. É a obra de cada um desses cães gulosos que buscam seus próprios interesses.
A religião é que chamam essa catástrofe e maldição. Essa é a mais pura verdade. Eles não conseguem, como nós conseguimos hoje, ter um entendimento e reinamos em vida. Tudo lhes foi cobrado. Fuja desses lugares, dessas sinagogas. Saia desses lugares. Esses líderes, na verdade, eles tornam ineficazes o sacrifício da cruz, buscando obras de maldição para a vida das pessoas. E quem vive dentro desses tabernáculos, dessas sinagogas, estão, na verdade, debaixo de verdadeira maldição. Os olhos espirituais estão fechados, estão sendo guiados e dirigidos por cegos, por pessoas que Paulo chama de inescrupulosos, que Jesus chama de lobo devoradores e que Isaías chamam de cães gulosos. Então esta é a palavra que Jesus quis dizer aqui em João 10:8. As ovelhas que conhecem a minha palavra não lhes deram ouvido. E hoje o Espírito Santo nos diz: aquele que é guiado e dirigido por mim, aquele que tem um entendimento, que tem a revelação da graça de Deus, não lhes dão ouvido. Fugimos dessas sinagogas, fugimos desses lugares que eles chamam de casa de Deus, porque sabemos que, como verdadeiros adoradores que somos, adoramos o Pai em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores que somos. Graça e paz, graça neles, graça neles, graça neles.